Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o Senhor dessa festa. Jesus, o nosso amado. Vamos ler alguns versículos aqui no livro de João, capítulo 6. Está ruim esse microfone? Alô? Então, em João 6, vamos ler alguns versículos aqui. Não todo o capítulo, não é muito longo, mas alguns versículos pulados, né? Salteados. Primeiro é o 31. João 6,31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. E o 32. Respondeu-lhes então Jesus: Em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. O 41. Eu sou o pão que desceu do céu. O 48. Eu sou o pão da vida. O 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E o 58. Esse é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, porque agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Bom, vamos guardar esses versículos aí, né? Depois nós vamos voltar a eles um pouquinho mais adiante. Eu queria falar para vocês algumas experiências que eu tenho tido, né? Compartilhar o meu coração com vocês a respeito de algumas experiências que eu tenho tido com esse pão que João fala lá nesse capítulo aí do Evangelho. Então, voltando um pouquinho, né, tem uns 10 dias atrás, uma irmãzinha lá de São Paulo mandou um recado para mim sugerindo: quem sabe nós fazemos nessa Páscoa uma reunião diferente. Primeiro, sugeriu ela, nós faríamos na igreja, colocaríamos essas mesas quadradinhas, né, em 4 pés, no formato de uma grande mesa, no salão da igreja, e vamos participar da ceia como se fosse uma refeição, semelhantemente como foi feito na Páscoa, né, como era feito quando Paulo repreendeu os coríntios, porque eles estavam comendo e bebendo antes dos seus irmãos, de uma forma desordenada, né, sem discernir o corpo. E aí a gente compreende que naquela época da igreja primitiva a ceia era uma grande refeição, era comida mesmo, mas tinha compartilhado o pão, compartilhado o sangue. E aí, quem sabe a gente faz na nossa igreja uma reunião assim, né? A gente dispõe as mesas no formato de uma grande mesa e ficamos ali como uma família ao redor da mesa, e ali nós participamos da ceia. E ela sugeriu aí: e vamos ter também um lava-pés, vamos lavar os pés uns dos outros. Aí eu recebi aquela sugestão, aí repassei lá no grupo dos presbíteros, né? Somos em 10. Ela falou: irmãzinha, não, eu falei assim: tem alguém que sugeriu para nós fazermos algo nessa Páscoa? É assim, 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 assado. O que vocês acham? Aí todos concordaram, né? Aí depois eu contei quem é que tinha sugerido, né? Quem é que tinha sugerido aquilo. E aí nós fizemos a primeira reunião, que foi antes do encontro aqui. E aí dispomos as mesas dessa forma.
e tivemos uma reunião ao redor da mesa. Participamos da ceia daquela forma. E aí, em determinado momento, uma metade da mesa cantava, adorava, e a outra metade participava do pão e participava do vinho, do sangue e do corpo. E ali, olhando, quando foi a minha vez de olhar os meus irmãos participando do cordeiro, eu fiquei assim, com meu coração, como se estivesse lá naquela época, assim, quando os discípulos estavam comendo e bebendo. E eu falava assim, né, quando olhava para eles, comendo e bebendo: Senhor, é o teu sangue que eles estão bebendo, é o teu corpo que eles estão comendo ali. Nossa, que privilégio nós estamos tendo aqui, de participar do teu corpo e do teu sangue. E aí eu fiquei ali olhando assim, os meus irmãos participando. Claro que depois foi a minha vez também. Mas ficou assim no meu coração o tempo todo, né? É o teu sangue, Jesus. É o teu corpo, Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não é um ritual, não é uma coisa que está dita ali como uma doutrina. Não, isso é a verdade. É a realidade da nossa vida. É o teu corpo e é o teu sangue que nós estamos participando aqui. E foi uma experiência para mim, aquela ceia. Porque eu reconheço que muitas vezes a ceia para mim foi só um ritual. Porque a gente sabe, nem sempre você tem essa experiência. Mas graças a Deus que Ele nos dá essas oportunidades, né? Igual nós estamos tendo aqui nesse acampamento, de ter essa experiência de participar do corpo e do sangue dele o tempo todo, todos os dias, nos nossos relacionamentos, na palavra, na ceia, no lava-pés. Então essa foi uma primeira experiência. Aí o lava-pés, como não ia dar tempo, falei que a gente combina para depois do encontro da Páscoa. Aí nós vamos ter aqui na igreja uma experiência de lava-pés também. Porque foram as duas grandes coisas, né, que Jesus fez antes da crucificação. Ele se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos. E aí Pedro não queria, né? Então ele falou para Pedro: Pedro, se você não deixar que eu faça isso, você não vai ter parte comigo. Você não vai ter parte comigo. Você não vai ter comunhão comigo se não lavar os teus pés. Por quê? Porque isso é um ciclo de comunhão, de relacionamento, né? Eu aqui sou maior. Tudo bem, vocês reconhecem que eu sou maior, mas eu fico me ajoelhando e eu estou lavando os pés de cada um de vocês. Então agora, no verbo imperativo, faça a mesma coisa. Não é lavar os pés com bacias, não é uma coisa ritualística, mas tem um significado, né? E por que foi colocado assim como uma das coisas que Jesus fez antes da crucificação? Como a gente deve prestar atenção nas últimas coisas, né? Faça o lava-pés e participe da ceia. Na hora que os seus pés estão sendo lavados, você está tendo parte comigo, disse Jesus. Na hora que você está comendo meu corpo e bebendo do meu sangue, vocês estão tendo parte comigo. Vocês estão comendo a mim, né? Meu corpo, bebendo do meu sangue e se tornando aquilo que eu sou. Então é muito carregado de significados, né? Essas duas coisas que foram feitas antes da crucificação, na Páscoa, tem muito significado. Por isso que quando a gente faz com fé, né, igual está acontecendo aqui nessa Páscoa, a gente sente o derramamento do Espírito. Nós sentimos o Espírito se derramando sobre nós aqui nesse tempo de Páscoa, nesses 2 dias e pouquinho. E aí hoje de manhã que eu fiquei sentado lá no cantinho, estava de chinelo, né? Eu tirei o chinelo, fiquei olhando para os meus pés assim. Fiquei olhando para os pés, né? Enquanto aqui aconteceu o lava-pés. Fiquei pensando: poxa, quem sou eu para Jesus lavar os meus pés? Mas Ele está aqui lavando os meus pés. E ficava olhando assim, e no gradualismo na minha cabeça, Ele lavando os meus pés. Puxa,
puxa Jesus, quem sou eu para você lavar os meus pés? Aí, não deu uma de Pedro, aceite. Tá, tudo bem, eu sei, eu aceito, né? Mas quem sou eu? E aí eu me senti assim, dentro daquele versículo, né? Se você deixar Jesus lavar os seus pés, você está tendo parte com Ele. Você tem que deixar. Então você vai ter comunhão com Ele, você vai ter um relacionamento, vai ter uma intimidade. E se você comer a carne dele, beber o sangue dele, você vai ter um relacionamento, vai ter uma intimidade com Ele. E esse é o significado das coisas que João fala. Fala quantas vezes nós vimos ali, nesses versículos lidos, Jesus se comparando a pão. Eu sou pão vivo descido dos céus, quem come de mim nunca mais terá fome, etc, etc, etc. Então essa festa da Páscoa é uma festa do pão. Ele nos trouxe aqui para nós nos alimentarmos dele, para termos parte com ele, deixarmos Jesus lavar os nossos pés, com todo o significado disso. Pedro disse, lava no corpo todo, Senhor. Ele falou, não, é só os pés, eu só quero servir. Na hora que você tem seu coração aberto para essa comunhão e esse relacionamento comigo, todo o teu corpo vai ser purificado. Não preciso lavar você. Quando você se relacionar comigo, automaticamente tudo isso vai acontecer, né? A cura que você precisa, a libertação que você precisa, cadeias dentro de você que precisam ser quebradas, sei lá, essa luxúria que nos acompanha, Ele vai tirar, seja lá o que for a nossa necessidade. Vem de um relacionamento que nós deixamos o Senhor ter conosco e que nós abrimos o nosso coração para ter esse relacionamento com Ele também. Então eu estou vivendo essa experiência aqui e está sendo uma coisa transformadora para mim. Talvez hoje eu tenha esgotado já o meu estoque de lágrimas, abraçado Deus meus irmãos e abraçado os pés de Jesus. E eu sei que essa experiência assim, está sendo replicada no coração de cada um de nós aqui e para o corpo todo. Eu acho que nós estamos vivendo um processo aqui de Páscoa assim, muito redentivo, né? Estamos encontrando uma redenção aqui aos pés dele. É o meu sentimento. Para coisas maiores, como tem sido profetizado tanto, para Ele continuar desconstruindo dentro de nós aquilo que a gente edificou fora de fundamentos que não sejam a pedra angular. Ele vai desconstruir tudo, não se preocupe, só vai sobrar aquilo que é ouro, prata, pedras preciosas. Tudo que for feno, madeira ou palha vai ser consumido. É isso que eu quero, e eu sei que é isso que você quer também. Isso a gente encontra nesse relacionamento com Ele, esse lavar os pés, esse partilhar do corpo e do sangue dele. Então aí, voltando um pouquinho aí na história, né, da Bíblia, eu li esses versículos no início, porque eu agora estou tendo que usar óculos, né, daí eu não preciso mais abrir a Bíblia, eu peguei já li todos eles. Mas voltando lá para o livro de Gênesis, exatamente o capítulo, acho que é 34 ou 33, falando assim dessa comunhão com o pão, da comunhão com o pão. Quando começou isso? Assim que Deus deu a lei através de Moisés para os judeus, 10 mandamentos, todas aquelas outras leis lá de Levíticos, Deus mandou eles imolarem um animal. E não era uma imolação de sacrifício, né? Era uma imolação de comunhão. Era para imolar um animal para ter comunhão com Deus. Não era um significado de sacrifício. Eu acho que é o capítulo 33. E aí logo em seguida, Deus chamou aquele pessoal lá, Arão, Moisés, e mais alguns outros anciãos. Aí falou, sobe aqui. Aí foi aquele povo lá para a presença de Deus. E lá Deus teve uma refeição com eles. Tem cada coisa legal na Bíblia, né? Deus chamou aquelas pessoas para comerem com Ele.
E ali a Bíblia fala que eles comeram e beberam e não foram fulminados por estar na presença de Deus. Eles não morreram. Isso aí foi antes daquela experiência de Moisés pedir para ver a glória de Deus só por uma frestinha. Foi antes. Então, antes mesmo de Deus revelar um pouquinho da sua glória a Moisés, ele já tinha chamado aquelas pessoas lá para a montanha para comer junto com ele, para ter comunhão com ele. Isso aconteceu lá, né, no passado, tão longe, né, que a gente às vezes interpreta como história. É o que a gente está vivendo hoje aqui, nesses dias aqui. Deus nos chamando para subir a montanha, para nós termos uma refeição de comunhão com Ele. E aí no capítulo seguinte, lá de Gênesis, é quando Deus fala para Moisés construir tabernáculos, né, que estava lá no céu. Isso. Tudo que eu falei de Gênesis é isso. Aí Moisés mostrou tabernáculos assim, conforme eu estou te mostrando aqui. E ali no tabernáculo, dentro do tabernáculo, né, que não é festa de tabernáculos, a gente não vai falar sobre isso, mas só para nós entendermos quem é Jesus nesse tabernáculo. Jesus que é o Senhor dessa festa. Então ali no lugar santo, né, assim que entrava no lugar santo, do pátio para o lugar santo, à direita tinha uma mesinha. Uma mesinha do tamanho de 2 côvados, né? Que é o tamanho que vai da ponta do dedo até o cotovelo. Então, 1, 2 e um assim de largura e mais 1,5 de altura. Então, uma mesinha pequenininha. E ali em cima da mesa, o que tinha em cima da mesa? Hein? Os pães da presença, os pães da proposição, os pães da presença. Mas não era só o pão que tinha ali. Tinha vários utensílios, pratos, jarros, copos. Não era só o pão. Tinha outras coisas que, como utensílios que Deus falou para Moisés colocar em cima daquela mesinha. Mas o mais importante de tudo eram os pães. Os 12 pães, ali, 2 montinhos de 6, pães da presença. E todos os dias o sacerdote tinha que 2 vezes por dia pegar o sangue do sacrifício lá imolado, levar lá no altar do incenso e aspergir 2 vezes por dia. Então o que tinha no santo, no lugar santo? Pão e sangue. Ou seja, é uma referência a Jesus, né, ao corpo de Cristo, ao sangue que era aspergido todos os dias 2 vezes lá no altar do incenso. E olha que legal, né? Quando aspergia, respingava sangue no véu, na cortina. Toda vez respingava sangue no véu. Aí teve uma vez que de uma vez por todas, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo rasgou aquele véu de alto a baixo. Então tudo era um prenúncio, né, do que viria acontecendo no futuro. Mas ali no lugar santo estava a presença, os pães da presença. E aí eu queria entender mais assim, o que era esse pão da presença. Parece que era tinha uma coisa, um significado mais profundo naquilo. E uma vez nós estávamos conversando na igreja sobre essa parte, sobre a mesa, e eu fui para casa com aquela pergunta no meu coração, né? Senhor, o que significa esse pão da presença aqui, em cima dessa mesica tão simples, tão pequenininha, mas era de madeira da caça revestida de ouro, mas era uma mesa pequena, com 4 pés. Consta que a primeira mesa de madeira que foi construída na história foi a mesinha do tabernáculo lá de Moisés, no lugar santo. A primeira mesa de 4 pernas, de uma altura assim semelhante à altura das mesas que nós temos hoje. Então é muito significativa a palavra mesa. O que vem a mesa quando eu falo essa palavra na sua mente?
O que significa a mesa? Comunhão. Mesa de comunhão. Aí teve uma vez, essas universidades americanas gostam de fazer pesquisas esquisitas, né? Então eles fizeram uma pesquisa assim. Pegaram os jovens lá da universidade e fizeram a seguinte pesquisa: quais jovens tinham o hábito de comer à mesa com seus pais? E quais jovens não tinham? E a conclusão que eles chegaram nessa pesquisa é que os jovens que faziam refeições à mesa com seus pais, pelo menos 5 vezes na semana, eram menos propensos a ter problema de relacionamento, envolvimento com droga, com álcool, com sexo, depressão, ou seja, coisas ruins. Simplesmente porque pelo menos 5 vezes na semana os pais se assentavam para ter comunhão com seus filhos. A mesa, preparava a mesa. Curiosamente, eu lembrando disso, né, na semana passada, essa semana que passou, a Caris fez quinta-feira o home office dela. Aí nós preparamos o almoço lá, preparamos a mesa, né, os 3 pratos. Aí ela disse: ô meu bem, está preparando a mesa aí? Hoje a Caris está aqui, né? Nós somos só nós dois, então vamos ter a nossa comunhão aqui à mesa. Então, colocamos lá os 3 pratinhos e almoçamos ali à mesa. Tivemos a nossa comunhão, conversamos, muito, muito legal assim, uma coisa simples. Então, aí a conclusão dessa pesquisa foi que eles disseram que na mesa tem alguma coisa mística, uma coisa mágica na mesa. Por quê? Por que será, né? Não é por causa de pessoas que se assentam para comer juntos. Tem algo na comunhão. Tem uma coisa mais profunda no relacionamento. Por isso que o reino é o relacionamento. E o detalhe curioso dessa mesa é que ela foi, Deus mandou construir quase exatamente da altura de uma mesa onde nós nos assentamos hoje para fazer refeição. Qual que é um dos momentos mais assim legais aqui do Hebron? Os melhores momentos do Hebron? A comunhão, né? Quando a gente vai lá no refeitório, né? Comida gostosa demais, o melhor restaurante que a gente poderia ter aqui. Aí todas as vezes você se assenta à mesa com pelo menos 3 pessoas, né? Se juntar a mesa ali cabe 6. E aí você fica, né? E você come, e o tempo vai passando, e dá 2 horas, e dá 3 horas, e você fica ali. E vai ter comunhão. E é tão legal isso, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 ou 4, né? O Senhor vai estar ali, a mesa da comunhão. E ali você pode conversar sobre todas as coisas, né? E de repente, quantas vezes você achou o conselho do Senhor à mesa? Uma coisa que você estava procurando e de repente startou ali no seu coração o que você precisava nessa hora de comunhão. Então a mesa é um símbolo totalmente rico, né? Que nos remete a relacionamentos. Aí conversando sobre isso lá na igreja, eu falei assim: vamos ter um tempo assim em casa, né? Pega o celular da família, põe lá no outro canto, serve a mesa pelo menos 5 vezes na semana, chama a família e tenha comunhão juntos. Não só comer juntos, tenha comunhão juntos. Aproveite esse momento aí de relacionamento, de intimidade. Vocês não sabem o bem que os vossos filhos estão recebendo ao fazer isso. E vocês também, né? Então comer não é tão bom só porque a comida é boa. Não, tem uma coisa mística, tipo mágica por trás disso, né? É o pão da presença. Não é a comida que a gente come, é a presença dele está ali. Mesmo naquela pesquisa onde as pessoas não sabiam, né? Na comunhão tem algo assim do pão, da presença de Jesus. Ele está ali. Nós estamos nos alimentando dele, estamos comendo dele. Não é só na hora da ceia aqui, né?
Isso é simplesmente uma memória, fazer isso em memória de mim. Mas o significado de ceia, de lava-pés, nos remete todo o tempo à comunhão, a relacionamento, a uma vida de intimidade. Então, aí voltando, né, queria dar um exemplo, eu voltei para casa e assim eu queria saber mais sobre esse negócio do pão da presença, porque ali o conceito é pão da presença, porque a presença de Deus está representada aqui no lugar santo pelo pão. Deus dá o maná desce, eles vão lá e recolhem todo dia, né? Uma parte daquele maná eles vão transformar em pão e quase como uma oferta de sacrifício eles devolvem ali em formato de pão e colocam em cima daquela mesinha simplesinha, pequenininha. Então de noite, aí eu acordei lá no meio da noite e eu já contei para alguns, né? Eu acordei no meio da noite e sentindo um cheirinho de pão. E isso era de sábado para domingo. De madrugada, eu acordei com um cheiro forte de pão. Parece que abriram, eu fui lá para a porta do fogão, assim, né? O pão está quase bom, aquele cheirinho, assim, enchendo a cozinha. E estava assim no quarto. Aí, quem será que está fazendo pão numa madrugada de domingo? Aí, não é ninguém que está fazendo pão. Então veio aquela vozinha assim. Era isso que você estava procurando saber. Sabe qual é o significado do pão da presença? É isso. Sou eu. Eu sou o pão da presença. Sente o cheirinho aí. Aí eu fiquei assim, não querendo que o cheiro fosse embora. Mas é tu, Jesus, que está aqui? Aí, sim, eu sempre estou aqui. Eu nunca tive apartado de você, eu sempre estive aqui. Aí, chorei pra caramba, claro. Eu chorei, foi muito. Aí a Alice, deitada, virada para o outro lado, né? Nem acordei ela, deixou silencioso, assim. Mas de gratidão, porque sim, foi Jesus falando para mim. Eu sou aquele pão que foi colocado em cima daquela mesa simples lá no tabernáculo de Moisés. Sente o meu cheirinho, esse aroma, e chorava. E aí veio mais, né? O cheiro que sobe para a nossa adoração é dele, não é nosso. É ele em nós, né? O cheirinho dele em nós, que sobe as narinas do Pai e que ele aceita. Quando Deus reconhece o cheiro desse pão subindo do Riberto já é um pão. Não é não? Não é um pão. Mas quando o cheiro do pão é Jesus, sobe dele por uma adoração ao Pai, então se cumpre o lava-pés, você está tendo parte comigo. Se cumpre a ceia, você está tendo parte comigo. Eu estou recebendo, eu estou reconhecendo o meu filho ali em você. E foi assim, para mim, Jesus falando, isso é todo dia, é o tempo todo. E daí o pão, aquele cheirinho de pão foi embora, seguiu. Só para mostrar que não era uma padaria que estava assando pão. E ninguém em casa assando pão naquela hora. Interessante que eu contei com uma pessoa isso. E ela falou que naquela mesma noite, lá na casa dela, a casa dela tem 2 andares, ela sentiu o cheiro de pão vindo de baixo para o andar de cima. Aí ela levantou, falou, quem está lá na cozinha? Será que os meninos estão lá na cozinha uma hora dessas, fazendo torrada, um pão? Aí ela desceu, foi lá, não tinha ninguém na cozinha. Aí ela voltou, não tinha mais cheiro de pão. Foi na mesma noite. Olha como Jesus é simples, né, para confirmar as coisas. Então o que significou isso para mim? Aí a gente pula lá para o Salmo 23. Preparas-me uma mesa. Preparas-me uma mesa. E aí continua, né, na presença dos meus adversários. Então olha a mesa de novo, né? Mesa lá do lugar santo,
Mesa lá no Salmo 23. Mesa da comunhão que nós tivemos lá na igreja de São Paulo. Uma grande mesa de família para termos comunhão. A mesa que nós estamos tendo aqui. Comunhão, relacionamentos, intimidade. Com Ele e com Ele nos outros. Com Ele e com Ele nos outros. E aí volta esse versículo do Salmo 23. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Quando Davi escreveu esse salmo, acho que foi Davi, né? Ele vivia numa época de guerra, né? Beligerância, inimigos por todo lado. Então ele falou, na presença dos meus inimigos, midianitas, edomitas, sei lá, esses povos todos, filisteus, sei lá, ele prepara uma mesa para Davi na presença de cada um deles. E aí, quem são os nossos inimigos hoje? Né? O nosso inimigo hoje é tudo aquilo que nos pressiona, o que nos dá pressão. Pega o jovem aqui, né? O jovem, tempo de definir seu futuro, né? Sua vida, faculdade, família. Isso traz pressão. Né? Tudo que traz pressão, de certa forma, é um inimigo. Uma enfermidade é um inimigo, um desemprego é um inimigo. Tudo aquilo que nos aflige, que nos pressiona, que nos entristece, às vezes uma depressão. Então, essa conotação de inimigos hoje é diferente. Tá? Mas a mesma coisa acontece, não importa quem seja. Né? Prepara-se uma mesa na presença de qualquer uma dessas circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo, saiba que Ele sempre está ali. O tempo todo Ele está ali. Conflito de relacionamento, esposa com marido, tem uma mesa preparada. Relacionamento de pais com filhos, tem uma mesa preparada. Prepara-se uma mesa. O que é a mesa? É relacionamento, é comunhão. O tempo todo com Ele. Por isso que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe lugar para onde você vá que você não carregue o pão da presença consigo. E onde não suba esse aroma aceitável e agradável a Deus. E aí nós estávamos, eu e Nice, né, 2 semanas atrás, um pouquinho mais, fomos para a praia. Foi um intervalo lá da chuvarada que caiu ali, né, parava de chover. Aí quando deu uma janelinha de sol, Nice, vamos passar uns 3 dias lá na praia. E fomos embora para a praia. Né? E lá na praia, tivemos lá outras experiências, né, que não vai dar tempo de contar aqui, mas vou falar uma delas. Então, na terceira noite, ou na segunda noite que nós estávamos lá, naquela madrugada de novo, né? Umas madrugadas são legais, né? Quem tem hábito aqui de ouvir o Senhor nas madrugadas? Eu, como aposentado, aqui estou de boa, né? Posso acordar de madrugada, ficar o tempo que eu quiser, depois eu posso dormir até a hora que eu quiser também. Mas faz muito tempo que Ele me acorda nas madrugadas para falar no meu coração. E aí, nós estávamos numa pousada, a pousada tinha um lugar assim central, tinha piscina, tinha cadeiras, várias coisas. E aí, estava dormindo de novo, lá pelas, sei lá, 4 da manhã, 4h30, não lembro que horas que era, né? Aí eu acordei com a vozinha assim de novo. Vai lá fora que eu quero te mostrar uma coisa. Aí a gente pensa assim, essas vozes da minha cabeça, né? Vou levantar do meu quentinho aqui, uma hora dessas, e lá para o lugar da piscina. Aí de novo, vai lá fora que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu olhei do lado, me dormi de novo, né? E não vou ficar aqui. Aí quando o galo cantou pela terceira vez, vai lá fora que eu quero te mostrar uma coisa, né? O Espírito Santo insistindo ali. Aí, bom, eu vou ter que ir lá fora. Aí peguei, para não acordar, peguei uma toalha, assim, botei nas costas, meio frio, né? De noite, né? Aí fui lá, sentei na piscina, do lado da piscina, uma espreguiçadeira, né? Fiquei de barriga para cima, assim, olhando para as estrelas,
e pensando, será que Deus me chamou aqui para fazer igual fez com Abraão? Olhe para as estrelas do céu e conta, né? Que a minha posteridade vai ser igual às estrelas do céu. Fiquei lá viajando, olhando para o céu e viajando. E aí nada, né? Ué, mas eu vim aqui para ver alguma coisa, não estou vendo nada, só estou vendo estrela, né? E fiquei pensando, nossa, as estrelas, né? Cada uma tem seu brilho, seu fulgor, sua glória, foram criadas por Deus. E fiquei lá, glorificando a Deus pela sua criação. E fiquei, né? Nada de escutar o que era o motivo de eu ter sido chamado lá para fora. E aí foi amanhecendo. Amanheceu e eu fiquei lá, né? Não voltei. E quando foi amanhecendo, né, os raios do sol começaram a brilhar. E aí a noite começou a desaparecer. As estrelas começaram a desaparecer por causa do brilho da luz do sol. E quando virou totalmente dia, não existia mais estrela no céu. Aí eu fiquei pensando, puxa, será que é para isso? É para eu entender que o sol, quando nasce, todas as demais coisas parecem que pegam o seu brilho. E aí na hora veio assim, Malaquias: sobre todos vós que temeis reverentemente o meu nome, ou que amais reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura, trazendo salvação sobre as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E aí eu, na hora, eu falei, puxa, o sol é Jesus, é o sol da justiça. O Espírito Santo me trouxe aqui para me mostrar quem é Jesus. Ele é o sol da justiça. Diante dele, todas as coisas, por mais gloriosas que sejam, né, que tenham o seu brilho, o seu esplendor, perderam, porque ele nasceu. E eu olhando aquele sol gigante lá, né, e falei, esse sol está aí dentro de você. Você carrega o sol da justiça. Ele não é só salvação para você. A salvação sobre as asas dele, cura sobre as asas dele, não são só para você. É para ser através de você também. Percebeu, né? Quando você come do pão, você vai se tornar o pão para alimentar as pessoas com pão. Quando você tem a experiência de carregar o sol da justiça em você, para que ele brilhe através de você, para que sobre as asas dele venha a cura e venha a salvação para as pessoas, para a sua família, para a sua cidade, para as nações. Está tudo aí dentro de você. E aí, voltando assim, só para fazer um fechamento, né? Eu quis dar esses exemplos para mostrar que Jesus, né, o sol da justiça, ele é o Senhor dessa festa. Não existe passo assim. Ele é o mais importante. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, aquele que hoje de manhã nós estávamos olhando para os pés, ele estava lavando os nossos pés. Se você não sentiu essa experiência, não tem problema. Pela fé, saiba que nessa Páscoa foi a Páscoa em que Jesus veio e lavou os teus pés. Então você tem parte com ele. Você não é separado dele, não. Jesus falou, sim, eu vou para o Pai. Eu sou amigo de vocês. Eu chamo de amigo. Vocês não são mais meus servos. Eu vou para o Pai. Mas vou mandar para vocês alguém igual a mim, o Espírito Santo. E ele estará em vocês e vai se cumprir o Cristo em vós, a esperança da glória. Porque até então eu estou com vocês. Mas quando vier o Espírito Santo, eu estarei em vocês. E quando Deus chamou aquela turma para subir a montanha e ter comunhão com Ele, Deus não se revelava às pessoas. Foi, digamos assim, Deus saiu do seu padrão, chamou réis mortais, foi lá e teve comunhão e compartilhou uma mesa de comunhão com eles. E ali Deus comeu junto com eles, assim, fisicamente como se fosse uma pessoa. Então, essa comunhão, né, que teve lá, que é a mesma comunhão que nós
nós estamos tendo aqui com o pão. Esse pão que nós vemos vários versículos aí de João, que fala pão, pão, pão. Por que pão? Por que pão, Ribeiro? Por que tanto pão? Então tem alguma coisa, é a nossa vida. É o pão que nos dá vida. É nós comermos dele que traz essa vida para nós, com a qual nós podemos compartilhar e deixar esse sol brilhar para as pessoas também. Então esse é o significado do que aconteceu aqui nesses dias, né? Eu penso, né? Nós tivemos os nossos pés lavados para nós sabermos que nós temos parte com ele. E ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém vai nos dissociar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso amado Jesus. Jesus, nós te amamos. Profundamente nós te amamos. Profundamente. Em 1 Coríntios 10, 17 fala: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Foi isso, né? Quando Jesus pegou o pão, naquela ceia, né? A ceia de Lucas, eles beberam o vinho primeiro. É muito esquisito, né? Porque a gente sempre come o pão e bebe o vinho. Mas lá eles beberam o vinho, a ceia de Lucas. Depois tomaram, Jesus pegou o pão, partiu, tomou o pão, partiu e deu. 3 verbinhos aqui, né? Tomou, partiu e deu. Repartiu. Ele não comeu, ele não pegou aquilo, ele repartiu. Que é um grande sinal, né, de filhos maduros. O filho maduro, ele pega o pão e já come, né? Sacia a sua fome. Mas o filho maduro, ele já é uma expressão de Cristo. Ele pega o pão, ele reparte, ele dá, e aí depois ele come. Primeiro ele dá, depois ele come. E então isso é uma expressão, né, do lugar para onde nós estamos caminhando. Nós pegarmos esse pão e repartirmos. Pegarmos o pão e repartirmos. Você sai daquele lugar, né, que você só está preocupado com a sua vida, com as suas coisas. Você consegue discernir o corpo. Você consegue saber o que é você lavar os pés dos seus irmãos, né? Porque nós gradualizamos hoje. Jesus veio e lavou os meus pés. Mas aonde Jesus está? Está em você. É você que é Jesus que vai lavar os meus pés. Não é a figura espiritual dele, é ele em você que lava os meus pés. E eu lavo os seus também. Então, assim como isso é um símbolo, né, nós temos parte com ele. Quando nós compreendemos isso, né, entendemos o valor dos relacionamentos. Nós temos parte um com o outro. É um só corpo, é um só pão, somos um só. O corpo de Cristo é um só. Não tem como separar um pedacinho, tirar do corpo, que ele vai secar e vai morrer. Não, o corpo de Cristo universal é uma coisa única. Nós somos uma partícula desse corpo. Então é isso. Eu queria compartilhar, né, essas experiências aqui do meu coração com vocês, numa certeza muito grande, né, de que nós carregamos desse tempo de Páscoa aqui uma experiência com a pessoa de Jesus. Porque foi para isso que nós viemos aqui, né? Nós temos um encontro e uma experiência com Ele, e nós tivemos isso, e ninguém vai tirar isso de nós. Nós fazemos parte dele e fazemos parte uns dos outros. Nós tomamos parte. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, mas nós deixamos. Se você não lavar os meus pés, você não tem parte comigo, mas eu deixo. Pode lavar os meus pés. Pode vir falar a verdade de amor para mim, pode vir e me confrontar, pode vir pedir perdão, pode vir falar para mim: olha, você me magoou em determinado dia, né? Falar que nós estamos tendo nosso lava-pés. Isso é comunhão, isso é relacionamento. E aí volta para a mesa, só para fechar aqui. Então façam refeições à mesa. Façam refeições à mesa. A mesa é onde ele está.
é a comunhão com Ele. E a expressão disso é a mesa uns com os outros. Assente-se à mesa com os seus irmãos, faça isso em casa, façamos isso cada vez que a gente puder. Vamos estar juntos à mesa, na comunhão. Não tanto fisicamente falando, mas numa mesa de comunhão, espiritualmente falando. Mas as duas coisas valem. Senão aquela pesquisa lá não ia chegar à conclusão de que a mesa física, onde famílias se assentam para comer juntos, é uma coisa muito terapêutica e muito curativa, porque tem o seu valor. E a gente sabe disso. Graças a Ti, Jesus. Eu te agradeço de todo o coração por esses dias aqui contigo, por esses dias contigo e você e vocês, pelos nossos relacionamentos, pela nossa comunhão à mesa. Essa mesa da Páscoa nos curou. Eu senti cura no meu coração nessa mesa de Páscoa. E nós lá em São Paulo ainda vamos ter o pós-Hebron, né? Mais o nosso lava-pés, porque nós já tínhamos planejado. Eu até dei sugestão, né, para um ou dois aí. Mas é isso. Sou muito grato a Deus, né, por tudo que Ele tem feito e antecipando coisas maravilhosas para nós, como essa parte do corpo onde Deus nos colocou. Aqui é que nós seremos frutíferos e esses nossos relacionamentos ministrarão reino uns aos outros e para fora de nós também. Amém. Amém. Era isso. Amém. Graças, papai. Gostaria de aproveitar o momento, chamar nisso aqui. O dono disse que foi curado, né? E eu quero que a Alice também testifique a cura, né? Vamos estar crendo para esse casal, para essa família, né? E quando você estava falando da mesa, Deus estava soprando no meu ouvido que nós fazemos isso pela manhã. E é muito gostoso. Às vezes nós estamos tendo comunhão e os clientes me chamando. E às vezes eu sou interrompido, eu falo para ela, vai, continua aí que eu volto aí. Eu creio que todos nós fomos tocados nesse dia. E como o dono falou, sinta-se lavado. A gente crê nisso. Aqueles que não vieram aqui à frente, mas foram lavados, porque eu mesmo recebi um abraço do dono que foi curativo. Então vamos fazer isso. Vamos estar abençoando esse casal, vamos estar crendo de saúde física, mental e espiritual. Amém? Você faz isso? Você chegou todo empolgado aí? Eu gosto do livro porque ele empolga, né, a gente quando ele fala. Né? Que o trabalhador tem que trabalhar, né? Não é serviço não. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida deste casal, por todo o início. Agradecemos pela obra que o Senhor tem feito na vida deles. E neste ano que passou, nesse processo de deserto, qual você passou, junto com o Doni, nós acompanhando um pouco a distância, não tendo interferir muito na individualidade de vocês, na privacidade, mas agradecemos pela cura espiritual, emocional e física também. Agradecemos pelo processo de restauração. Cremos que muitas coisas o Senhor fará em vocês e através de vocês, juntamente conosco, em unidade, cumplicidade,
sabe, e muita determinação. Amém. Amamos vocês e nos revestimos com amor divino e com o nosso amor também. Amém. Declaramos que a vitória do Senhor ratifica, né, o vosso caminhar com o Senhor. Amém. Esse lava-pés projeta vocês para o novo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Nós passamos a Carlos, nós passamos também a Daniel, ainda que casado lá em Porto Alegre, né, com a esposa, e que eles recebem da mesma bênção e do mesmo amor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nesse período pré-Páscoa, aí um dia eu acordei de manhã e ele estava lá cantarolando. Dessa vez ela levantou antes de mim, estava lá na sala, cantarolando. Ainda bem, Inês. Cantarolando uma música que ela fez pré-Páscoa, nem sabe o que era pré-Páscoa, né? Aí eu cheguei lá, ela cantando e falou assim: meu bem, essa música aqui é para cantar olhando para a cruz. É para cantar olhando para a cruz. Porque ela fala de Jesus, fala assim: és meu amado Cristo Senhor. Cante olhando para a cruz. Ah, claro que eu chorei demais, né? Cantar olhando para a cruz. É só isso. Cristo, és meu amado Cristo Senhor. Diante de ti me curvarei e renderei louvores. É a música pré-Páscoa, eu nem sabia. Pode cantar para nós aí? Mas eu já sei que é só o dó, só. Só o dó, não tinha fácil. És meu amado Cristo Senhor. Eu queria agradecer a vocês, que eu amo muito, ao corpo de Cristo, por terem orado por mim. Eu sei que muitos devem ter intercedido. Muito obrigada, porque eu sei que é orar uns pelos outros para sermos curados. E eu recebi isso, recebi essa cura. Obrigada a Jesus dentro de vocês. Amém. Tem a letra no grupo gravação. Eu coloquei antes de vir para cá no gravação. Em louvor, né? Foi celular aí, vai estar a letra. Eu me ponho cada um a ficar aqui na frente, cantando ainda sozinho. Eita! Quer que eu toque? É errado. És meu amado, és meu amado. Cristo Está repetindo és meu amado na segunda vez, tá? Aí na primeira é és meu amado Cristo Senhor, né? Eu queria diante de ti me curvarei. És meu amado Cristo Senhor. És meu amado Cristo Senhor.
está amando Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final. Ô, Davi, vem aqui. Vamos abençoar o Davi. Queremos ver bem longe de nós. Não. Queremos ver bem perto de nós, no nosso coração, mas ele está... Eu nem conversei com ele, o ano que ele passou, ele está voltando aos Estados Unidos, ele vai passar mais uma temporada. Então, vamos preparar a bênção do Senhor, para que ele vai guardado pelo Senhor, né? Vamos falar para ele, igual o americano fala para o Magno, né? É um brasileiro desnaturalizado. Né? Amém. Te abençoamos. Colocamos tudo isso diante do Senhor, sua ida, esse tempo ali. Queremos que você está sendo acompanhado, né? Vai continuar sendo sustentado pela oração dos irmãos que estão mais perto, que têm te acompanhado em tudo isso, né? E que o Senhor mesmo, na sua santa presença, possa estar te guardando em tudo, e que seja onde você estiver ali, você tenha essa consciência que o Senhor está em você, e que você é luz, e que você ministra o Senhor, mesmo até sem falar o nome dele. Sabe aquele livro lá que chama Esther? Nem é mencionado o nome do Senhor, mas é um livro que fala muito da presença de Deus, né? Então nós te abençoamos. Deus dirige e guarda você em tudo que for feito ali. Você vai submisso ao Senhor, na força e no sustento dele, e mantém o seu espírito em unidade, com todo o corpo, mas especialmente com os irmãos ali em Araxá, que estão cuidando de você e te sustentando em todo o tempo. Amém? Amém. Nós alcançamos a Araci, né? A Sônia estava me falando que parece que mudou agora o tratamento, ela entrou na fase da quimioterapia, então aí começa a ter aquelas reações que a gente sabe do tratamento natural, mas nós te alcançamos nessa hora, Araci. E nós dizemos que toda essa reação do físico, nós mudamos isso, né? Nós declaramos que esse tratamento ele cumpre apenas o efeito de mortificar toda a doença, toda a célula doente, cancerígena. Nós te abençoamos nessa hora. Essa Páscoa traz para você a consciência de que você foi revestida pelo sangue do Cordeiro, te libertou e te liberta nesse dia de toda a enfermidade. O Senhor levou essas suas dores sobre si na cruz, e nós junto com você exercemos fé e nos apropriamos da vitória para a sua vida. Te sustentamos, clamamos ao Senhor junto com você. É o que o José falou. Nós vemos o Cristo em você e sustentamos Ele na sua vida. Em nome de Jesus. E alcançamos todos os nossos outros irmãos que estão enfermos, necessitados de saúde, né? Sabemos que vários irmãos estavam necessitados. Porque nós estamos crendo que essa Páscoa trouxe a cura e a vitória sobre toda a enfermidade. Na vida de cada irmão, o Gilberto, a Edude, esse dia colocou uma mensagem lá no grupo. Todos os irmãos que estão passando por um momento assim são alcançados. O nosso irmão Benedito, né? Todos que têm lutado contra todo tipo e qualquer tipo de enfermidade. Nós vemos que o Senhor traz e estabelece a vitória nesse dia. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Precisa lembrar que no final desse mês nós vamos ter encontro de professores. O encontro da Escola do Reino. Fala. Nós estávamos conversando agora à tarde com os presbíteros, né, de Passos, Paz Glória, né? E nós precisamos definir o seguinte: o horário que vocês querem, vocês que vão de fora, que termine com o café, como estamos fazendo aqui, ou termina com o almoço do feriado, que é segunda-feira.
para a gente bater o martelo. E a gente quer o seguinte, saber, pelo menos, quantos dias foi falado? 2 semanas, né? Antes. Quantas pessoas estão indo de cada igreja? Nós vamos estar mandando um comunicado, né? Falando a taxa, mas é bom que você já programe. Infelizmente, nós vamos ter que limitar a 70 pessoas, né? Não mais, porque nós não temos acomodações para recebermos. Então, vamos dar preferência ao pessoal, às professoras, e se sobrar lugar, pais, né? E sucessivamente. Mas eu acredito que vai ser uma grande bênção, desde já. Tá bom? Vocês vão estar recebendo o comunicado esta semana, dando os detalhes. Qual horário vocês acham que a gente termina para já falar? Então, não, mas é que comunicar isso aí amanhã, no domingo. Porque falta 2 semanas, se não falar, não dá tempo. Com café ou com almoço? Com café? Então, olha, quem fala é a mulher. Não, a gente está falando que termina com café, mas quem quiser almoçar, nós fazemos um jejum. Para almoçar. Beleza. Mais algum comunicado? Ainda tem mais alguma coisa aí. Tem um pouquinho de paciência comigo. Vou chamar o Gilmar, Carli, o Daniel e o Paulo Vitor aqui na frente. Eu vou abençoar a família. Ele tinha falado comigo já quando ele chegou, deu um abraço nele. Só que eu tinha entendido o recado de outro jeito, mas nós vamos abençoar agora mesmo. Vamos abençoar a família do Gilmar. Acho que no último encontro, em fevereiro, ele esteve aqui. Eu abençoei ele também, alcançando a família, e estava falando para ele que isso é uma família preciosa, né? E quando ele chegou aí hoje, eu falei, que bom que você veio, né? E chegou para a última reunião, mas chegou. E para esse momento como dono de comunhão, né, de estarmos juntos, e isso é impagável. Assim. Estar junto não importa se for meia hora, 1 hora, 2 horas, o que a gente puder fazer para estar junto é maravilhoso. Isso traz algo de Deus para o nosso coração que a gente não pode nem mensurar. Amém? Amém. Vamos abençoar então a família toda. Amém. Quer orar, José? Graças, Pai. Todos os teus benefícios para conosco. Apresentamos esta família e juntamente com eles estamos diante de Ti para nos conduzir aos caminhos altos de Ti. Que qualquer que seja a impossibilidade seja agora destruída. Caminho livre. Acesso ao teu coração já está livre. Como foi falado, o véu foi rasgado. E nós temos um rompimento cada dia. Graças pela vida de vocês. Restauramos todo aquilo que precisa ser restaurado. A fé, a dedicação, o ministério. Declaramos que vocês continuem produzindo frutos e agradam ao Senhor. Pensamos através de vocês, declaramos que o Senhor está, como foi falado, ali, em todo lugar,
Onde Ele pode ser percebido, Ele está. Nós agradecemos a vida de vocês aqui, o nosso amor sobre todos vocês. Agora, dessa parte que vocês participam, né? Tudo aquilo que nós, mesmo não tendo podido estar nas outras reuniões, vocês participam e recebem tudo aquilo que nós recebemos nesses dias de Páscoa aqui em Hebron. Sabe, igual nós alcançamos todo o corpo, mas e vocês estão aqui, nós fazemos questão de enfatizar e repartir isso com vocês. Essa é a Páscoa que o Senhor trouxe para vocês, a Páscoa da vitória. A vitória sobre tudo aquilo que, porventura, algum dia limitou vocês. Vocês são completamente livres. Livres para quê? Para servir. Servir o Senhor, servir esse povo, servir essa família maravilhosa, né? E caminhar junto com o Senhor. Nós abençoamos vocês e dizemos que vocês são amados. Amados de todos nós, de todo o povo, amados do Senhor. Não duvidem nunca do amor do Senhor por vocês. Amém? Amém. Ó. Posso falar? Vocês são muito amados. A entrada de vocês por essa porteira alegra o nosso coração. E vocês recebem esse amor com toda a humildade. E nós tanto profetizamos aqui esse quebrantamento nos nossos corações. O Senhor, Ele se derrama. E o coração quebrantado encontra esse amor. Vocês são esses. Quebrantados, que recebem esse amor que cura, que transforma, que impulsiona vocês. É um novo de Deus. Mudou a história. Milagres vocês vão ver acontecendo no dia a dia de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem quiser dar uma mão pode aproveitar. 1 minuto. Amém. Aleluia. Amém. Nossa. Quem chegou no final, né? Deus vai dobrado. Amém. Ó. Pode abraçar e ouça o que eu estou falando. Nós queremos receber a sua oferta. A gente manteve para esse encontro a mesma taxa que a gente cobrava há 3 anos atrás. A gente vem mantendo. Alguns irmãos falam, poxa, a vida não vai corrigir porque as coisas aumentaram muito, né? Principalmente gastos com alimentos. E aí a gente decidiu que ia manter a taxa para esse encontro e nós depois damos uma oportunidade para os irmãos ofertar. E se precisar, se ainda assim talvez se a despesa não for coberta, a gente busca junto às igrejas, não tem